Questão 29, item 16. Os valores reais de P para que a equação x ao cubo menos 3x mais P igual a zero admita uma raiz dupla são menos 2 e 2. Atenção, ele não está dizendo que P é raiz desse polinômio. Ele está dizendo que P vai assumir algum valor e quando assumir esse valor, esse polinômio vai ter uma raiz dupla. Então, eu tenho que saber qual o valor que P vai assumir para causar essa raiz dupla. Então, vamos lá. O que eu tenho? O que é a multiplicidade de uma raiz? O que é uma raiz dupla? Imagina que eu tenho uma equação do terceiro grau, tipo essa do enunciado, e eu vou escrever ela da forma fatorada. O que a gente sabe? Eu vou ter que A, que é o coeficiente dominante, que quando for um polinômio unitário vai ser 1, mas caso contrário vai ser um número que vai marcar a amplitude do gráfico do polinômio. Ele vai ser seguido, vai ser multiplicado por binômios. Em cada binômio eu tenho uma raiz. Se é uma função do terceiro grau, x ao cubo, esse ao cubo, que é o expoente de maior número, maior expoente, ele vai marcar o grau do polinômio. X ao cubo é um polinômio do grau 3. E do grau 3 ele vai ter 3 raízes. x1, x2 e x3. Mas o que acontece? Às vezes, essa raiz ela vai ser raiz duas vezes. E quando ela for raiz duas vezes, a gente vai dizer que ela é uma raiz dupla. Ela vai ter multiplicidade 2, certo? E eu posso reescrever essa forma fatorada dessa forma. X menos x2 vezes x menos x2 é igual ao quê? Igual a x menos x2 ao quadrado. Então, o que esse ao quadrado vai indicar? Vai indicar que x2, então, é uma raiz dupla desse polinômio f de x, certo? Sabendo disso, a gente vai para o teorema de D'Alembert, que diz o quê? Se A for raiz de f de x, significa que f de x é divisível por x menos a. Eu vou ter uma divisão de polinômio de f de x por x menos a, em que a é a raiz, e ele vai ser divisível, ou seja, o resto vai ser zero. E se a raiz for dupla, significa que esse processo de divisão por x menos a, ele vai acontecer duas vezes. Então, eu vou dividir f de x a primeira vez por x menos a, o resto vai dar zero, e do que sobrar eu vou dividir novamente por x menos a, e o resto novamente vai dar zero. Ou seja, como a é raiz duas vezes, eu vou dividir uma vez e vai dar resto zero, e vou dividir a segunda vez também vai dar resto zero. Aí a gente vai para a nossa questão. Quando eu for dividir operação de polinômios, eu tenho duas formas de fazer. Divisão de polinômio geral, eu vou usar o método da chave, e quando eu tiver que dividir o polinômio por um binômio, tem um dispositivo mais prático, que é o Briot-Ruffini. No caso, quando eu for dividir por uma raiz, que é x menos a, é um binômio, então eu vou aplicar Briot-Ruffini. Então eu começo aqui com o meu polinômio, o meu dividendo, que é x ao cubo menos 3x mais p, e aqui já montei a estrutura do Briot-Ruffini. X ao cubo, x ao quadrado eu não tenho, aí eu tenho x na 1 e x na 0, que no termo independente. Para cada grau da variável, eu vou precisar de uma coluna. Como eu não tenho x ao quadrado, eu vou ter que marcar o x ao quadrado no algoritmo para poder dar certo. Então vamos lá. X ao cubo, qual é o coeficiente? 1. Meu coeficiente dominante é 1. X ao quadrado eu não tenho, então eu vou marcar o meu coeficiente com 0. O x elevado a 1, meu coeficiente é menos 3. E o meu x na 0, que é o meu termo independente, o meu coeficiente vai ser o p. Agora sim, já tenho uma coluna, x ao cubo, x ao quadrado, x na 1, x na 0. Uma coluna para cada termo. E agora eu vou pegar o meu divisor, que vai ser x menos a. Lembra que a vai ser raiz do polinômio. Então, eu vou pegar sempre x menos a raiz. O que eu vou baixar não é o menos, eu vou baixar só o azinho. Então, eu vou botar aqui o azinho. Certo? Então, vamos lá. Vamos aplicar o Briot-Ruffini. Baixo 1. 1 vezes a vai dar 1a. Soma o de cima, 1a mais 0 vai dar o próprio a. Agora eu pego esse a, multiplico por a. Vai dar a vezes a ao quadrado, mais soma o de cima, menos 3. Vai dar a ao quadrado menos 3. Agora, esse a ao quadrado menos 3 eu vou multiplicar também por a. Então, eu vou ter a ao quadrado menos 3 que multiplica a e somei o de cima, que é o p. Então, propriedade distributiva vai ter o quê? A ao cubo menos 3a mais p.
E como a gente já sabe que A é raiz, essa primeira divisão vai ser exata. Então, se a divisão é exata, significa que o resto, que é isso aqui, vai ser igual a zero. Então, A ao cubo menos 3A mais P tem que ser igual a zero. Vamos guardar essa equação aqui. E aqui, esses números que sobraram, o A e o A ao quadrado menos 3, vão ser os coeficientes do meu quociente, que vai ser, se eu tenho um grau 3 dividido por o grau 1, vai ser um quociente do grau 2. Então, eu vou ter 1x ao quadrado, eu vou ter ax, e eu vou ter a ao quadrado menos 3, que vai ser o meu termo independente. Então, esse aqui vai ser o meu quociente parcial. E os coeficientes desse quociente parcial, que são esses três, vão fazer um novo Briot-Ruffini. Então, eu vou pegar, que são 1, o a e o a ao quadrado menos 3. Eu vou baixar 1, né? 1, baixei, 1 vezes a dá a, aliás, 1 vezes a dá a, mais a, que é o de cima, vai dar 2a. A mais a, 2a. Esse 2a multiplica a, vai dar 2a vezes a, vai dar 2a ao quadrado, mais a ao quadrado vai dar 3a ao quadrado, menos 3. Novamente, como esse x menos a é raiz, isso aqui que sobrou, que é o 3a ao quadrado menos 3, tem que ser zero, porque é divisível. Então, essa segunda divisão também é exata. E 3a ao quadrado menos 3 é igual a zero. Esse resto aqui é igual a zero. E esses valores, o 1 e o 2a, vão ser os coeficientes do meu segundo quociente, que vai ser, se eu dividir um grau 2, polinômio do grau 2, por um polinômio do grau 1, eu vou ter como quociente um polinômio do grau 1. Então, vai ser 1x mais 2a, que é o termo independente, certo? Então, quais igualdades que a gente tem que guardar? Essa primeira aqui, que é o resto da primeira divisão, e essa segunda igualdade aqui, que é o resto da segunda divisão. Então, vamos continuar. Marcando o quê? O x menos a, como eu fiz essas duas divisões, esses dois processos, ele vai ser o quê? A raiz dupla, né? Porque eu tenho duas divisões exatas. Continuando. Eu tenho aqui a minha primeira igualdade, eu tenho a segunda igualdade. Agora eu tenho um sistema, eu vou ter que isolar o a e o p. Vamos começar pela segunda, que só tem uma variável. 3a ao quadrado menos 3, vai ficar como? 3a ao quadrado menos 3 igual a zero. O menos 3 passa para lá, mais 3. O 3 que está multiplicando passa dividindo. 3 por 3 dá 1. O a ao quadrado passa na forma de raiz, raiz quadrada. A igual a raiz de 1, a igual a mais ou menos 1. Opa, eu tenho um a que pode assumir dois valores. Então, vamos para a primeira equação. Quando o a estiver valendo mais 1, vamos calcular o p. A ao cubo menos 3a mais p igual a zero, que é essa primeira equação, e coloquei o 1 no valor de a. Então, vai ficar 1 ao cubo menos 3 vezes 1 mais p igual a zero. 1 ao cubo é 1, 3 vezes 1, 3, mais p igual a zero. 1 menos 3 dá menos 2 passa para o outro lado, mais 2. Então, quando a for 1, o meu p vai ser 2. E quando a for menos 1? Quando a for menos 1, eu pego a minha equação, substituo a por menos 1. Vai ficar menos 1 ao cubo, menos 3 que multiplica menos 1, mais p igual a zero. Menos 1 ao cubo vai dar menos 1. Menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3. Menos 1 mais 3 vai dar mais 2. Mais 2 passa para o outro lado, menos 2. Então, o p vai ser igual a menos 2 quando o a for menos 1, certo? A positivo, p positivo, a negativo, p negativo. Tá, tem dois valores de a, dois valores de p. O que significa isso? Quando o p for 2, significa que o meu termo independente do meu polinômio, do enunciado, x ao cubo menos 3x mais p, significa que o meu p vai ser 2. Quando essa equação eu for fatorar, ela vai ficar assim, dessa forma. X mais 2 vezes x menos 1. E x menos 1 ao quadrado. Significa que o mais 1 vai ser raiz dupla desse polinômio. E o menos 2 vai ser raiz simples. O A1, então, vai ser raiz dupla e o 2 vai ser, e o menos 2 vai ser raiz simples. De outra forma, quando eu tiver o P valendo menos 2, eu vou ter que, no enunciado, eu vou ter que x ao cubo menos 3x menos 2. O meu termo independente agora é menos 2. E quando eu for fatorar esse polinômio, eu vou ter que vai ser x menos 2
vezes x mais 1 elevado ao quadrado, ou seja, o menos 1 vai ser a raiz dupla, e o mais 2 vai ser a outra raiz. Então, no caso, o a vai ser menos 1, vai ser dupla. O que ele pede no enunciado? Os valores de p que admite uma raiz dupla. Então, quando p for 2, a raiz dupla vai ser mais 1, e quando p for menos 2, a raiz dupla vai ser menos 1. Como é que fica isso no gráfico? Esse aqui é o gráfico. Vamos analisar o primeiro de azul, que é quando p for mais 2. Quando p for mais 2, a gente já viu que a forma fatorada é essa, x mais 2 vezes x menos 1 ao quadrado. Como é uma função do terceiro grau, o gráfico é esse. É uma tendência de subida. O domínio de uma função do terceiro grau vai ser reais e a imagem também reais. No caso, o x1 e o x2, ou seja, o 1 vai ser o quê? O mais 1 vai ser a raiz dupla. E o menos 2 vai ser a minha terceira raiz, que é uma raiz simples, certo? Que é esse gráfico em azul. Agora, quando é o contrário, quando p vale menos 2. Quando p vale menos 2, eu posso reescrever esse polinômio dessa forma. X menos 2 que multiplica x mais 1. Isso vai dizer o quê? Vai formar também uma função, um gráfico de terceiro grau. Domínio vai ser os reais, imagem também vai ser reais. A minha raiz dupla vai ser o menos 1, que vai estar aqui, ó, raiz do menos 1 no vermelho. E a minha raiz simples vai ser o mais 2, certo? Então, gráfico em azul, raízes é o menos 2, que é simples, e o 1, que é a dupla. E no gráfico vermelho, o menos 1, que é a dupla, e o mais 2, que é a raiz simples. Então, os valores de p para a equação admite uma raiz dupla são p igual a menos 2 e p igual a 2, exatamente. Em azul eu tenho p valendo mais 2, que a raiz dupla vai ser o mais 1. E em vermelho eu tenho o p valendo menos 2, que a raiz dupla vai ser o menos 1. Com isso, a gente encerra a questão 29 e o gabarito da questão 29, então, 18.